Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que perdeu para o Bahia e o Abel ficou na bronca demais, né? Principalmente com um gramado que não estava bom e acabou atrapalhando também aí o time do Palmeiras, que teve dois jogadores lesionados, né? E também o Rogério Ceni acabou respondendo o Abel. E nós vamos ver os melhores momentos desse jogo e também essas respostas aí dos treinadores com os nossos amigos do Jogo Aberto. Se inscreve no canal, deixa o like e bora acompanhar o vídeo de hoje. Vamos lá. Ei, que coisa, hein? Turma tricolor. Olha, o Bahia aprontou pra cima do Palmeiras do Edu. Que coisa, o Ademir, com tempo afastado, voltou com tudo, não é? 1-0 para a equipe do Rogério Ceni e é um confronto super equilibrado. 6 vitórias para cada lado dos treinadores, empates também, gente. Eu novo som de Salvador. A fase era boa? Não. O time estava vencendo? Também não. Mas isso impediu o torcedor de apoiar e fazer festa? Muito menos. E pense aí numa farra que valeu a pena fazer. Depois de mais ou menos um mês sem saber o que são 3 pontos, o Tricolor se reencontrou com o caminho do triunfo, exatamente do jeito que foi há cerca de um mês. Ou seja, aqui na Arena Fonte Nova e contra um time paulista. Festa que poderia ter sido adiada se Ronaldo não tivesse trabalhado bem. Mas também que poderia ter começado mais cedo se Kaique não tivesse parado em Everton. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras perdeu Lucas Evangelista e Piquerez, machucados. E no segundo tempo, perdeu o jogo. Se um bom time começa com um bom goleiro, por que uma boa jogada também não pode começar por ele? Repare Ronaldo e a belíssima assistência para Ademir. Aí ele deve ter pensado, deixa comigo. E fez tudo sozinho mesmo, inclusive o golaço. Um gol que tira 30 dias de jejum do Bahia. Não estás preparado para jogar num campo com um gramado? Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz a ligação direta quase, né? Para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. É preciso ter essa pontinha de sorte para não apanhar gramados como este, não ter a sorte como o nosso adversário, que hoje não teve nenhuma lesão e nós tivemos 2. Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Acho que é triste porque de um lado tem jogadores muito bons, o Bahia tem jogadores muito bons e o Palmeiras também tem, mas é difícil num jogo como este tu conseguires ser criativo, tu conseguires propor jogo. Hoje nós vendemos como muitos outros, mas hoje nós ganhamos, então é natural que as pessoas enxerguem, olhem de maneira diferente. Eu sempre falo que as análises dos jogos são feitas em cima do resultado, não do que é jogado de maneira geral, né? É difícil jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Vale dizer que as duas o Bahia venceu, aqui em São Paulo e agora também lá em Salvador. Então o Palmeiras não conseguiu superar o Bahia nem no primeiro e nem no segundo turno. Ok, o Palmeiras vinha de um desgaste, Libertadores, mas o Bahia também teve jogo atrasado com o Vasco e é uma equipe que oscila muito. E contra o Palmeiras, soube esperar a oportunidade, fez o gol e decretou o resultado, hein, Edu? Renata, o Bahia tá sabendo jogar contra o Palmeiras, né? 2 jogos aí, né? Oi, que é isso, negão? Sim, ele acha que ele é protegido. Tá bom, ele é imune. Não, mas olha só, até às vezes é natural, principalmente, Renata, quando você vem de um jogo desgastante como foi na Libertadores, você abaixar um pouco a guarda, né? E isso o Bahia aproveitou bem, foi eficiente, né? A chance que teve, principalmente numa jogada individual, de um jogador que a gente sempre falava aqui que estava fazendo muita falta, que era o Ademir, né? E ele foi na jogada individual. Muito estão se falando aí do Jefté. Para mim, ele fez certo. Ele fechou o pé bom do Ademir, que era a perna esquerda. Ele cortou para o fundo, foi feliz numa finalização, né? Chutando lá no ângulo. Então, eu acho que
tá num contexto essa derrota. É claro que se tivesse vencido seria muito melhor, até porque para encostar, porque o Cruzeiro tinha perdido. Mas enfrentar o Bahia em Salvador não é nada fácil. Então acho que é uma derrota que dói bastante, mas eu acho que tem que seguir, não tem que ficar apontando erro, né, de um ou de outro. Eu acho que o campo, mas o campo foi ruim para os dois. Mas eu prefiro jogar num sintético bom do que num campo como esse. Eu prefiro. Você que se joelhando aí, mentira, porque aí você poderia pisar num buraco, torcer o tornozelo, ou o próprio joelho também. Não tem buraco. Isso, mentira. Não tem buraco. Agora, os uniformes dos jogadores do Palmeiras eram mais verde do que branco, não é? Porque jogaram de branco. Não sei o que passaram no gramado, alguma coisa estava diferente, mas mesmo assim... Usar o gramado, Abel Ferreira, para falar sobre isso, foi mal. eu acho que não precisava. E o Rogério ironizou e tá na dele, ele foi o vencedor. E eu também não concordei também com o que o Rogério falou, que o Palmeiras só tem bola longa, não. Não tem bola longa só, não. Não, o Palmeiras tem alternativas. O Everton tem uma qualidade muito boa com os pés e no lançamento, e aí ele muitas vezes encontra o Vitor Roque, o Flaco. Mas não dá certo. E o gol do Bahia foi como? Foi na ligação direta do goleiro. Então são coisas que acontecem dentro do jogo. Tem hora que você tem que dar o chutão realmente e tem hora que você consegue jogar. Então não tem o Palmeiras só joga dessa forma. Não, o Palmeiras tem alternativa sim, tem outras jogadas, né? Você pega o Flaco Lopes vindo receber a bola, fazendo grandes jogadas, o Felipe Anderson também pelas pontas. Então eu discordo do que o Rogério Ceni falou. Mas se essa é só a jogada que o Palmeiras tem, ele tá muito bem, porque ele é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mas classificado na Libertadores. Perdeu pro Ademir ainda. E vocês nem para empatar, gente, pra isso aí vai ter alguma circunstância que você vai ser derrotado. Bahia! Cicinho, de verdade, o Palmeiras perdeu uma chance de ouro, porque o Flamengo ainda não tinha jogado. O Cruzeiro já tinha sido derrotado pelo Vasco da Gama, poderia grudar mais ainda na liderança. Tem o jogo atrasado marcado agora para o dia 11 de outubro com o Juventude. Não temos data ainda para o clássico com o Santos, mas o Palmeiras tem tudo aí para estar brigando pela liderança até o final, mesmo com esse tropeço. Não, e vai estar, Renata. O Palmeiras, ele tá lamentando, né? Tá inventando algumas desculpas, assim, pela derrota, porque não... A questão do gramado, assim, é que o Abel, a gente sabe, o Abel não sabe perder. Mas, assim, ele tava até mais tranquilo na coletiva. O gramado tava ruim, mas pros dois lados, a gente sabe. O que dói mais no Palmeiras é essa questão de não ter ganho, né, a liderança da competição. Mas, assim... O Palmeiras vai continuar lutando, o Palmeiras vem dessa sequência de jogos, é uma grande equipe, isso é normal. E para a grande equipe, quando perde, mesmo tendo jogado mal, é ruim. Então o Palmeiras está sentindo a derrota, sentir o gostinho da derrota não é fácil não, Edu, bem-vindo. Não é fácil realmente, que a gente não está acostumado com isso, entendeu? Exato. A gente não está acostumado a perder. Quando perde é complicado realmente, principalmente só não pode acostumar a perder, então toma cuidado. Isso que é complicado. Mas o grande jogo da rodada foi Corinthians e Flamengo. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Infelizmente com essa derrota do Verdão, que acabou vacilando contra o time do Bahia. A minha sensação é que o time não estava 100% fisicamente, né? Acho que o jogo contra o River Plate deu uma cansada, sim, nos jogadores, né? Um jogo muito intenso. Palmeiras teve que buscar com toda a raça no finalzinho do segundo tempo para garantir essa classificação. Eu acho que isso deu uma desgastada nos jogadores. Em alguns momentos não vi aquela pressão que normalmente o Palmeiras coloca em cima do adversário. E isso, querendo ou não, facilitou um pouco o jogo do Bahia, né? Claro que no todo, mesmo assim, o Bahia acabou encontrando um gol, uma jogada individual, né? E aí acabou, infelizmente, conseguindo vencer o time do Palmeiras. É normal, nós sabemos que uma hora ou outra o Palmeiras ia perder. O Palmeiras já estava vários jogos sem nenhuma derrota e uma hora ia chegar esse momento. O Bahia é um time forte, que já incomodou o Palmeiras no primeiro turno e agora novamente consegue surpreender o time do Palmeiras. E tá tudo certo, eu acredito que o Palmeiras ainda tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem, acho que se não me engano, 2, 3 jogos a menos do que, acho que 3 menos que o Cruzeiro e 2 a menos do que o Flamengo, né? Então pode sim escorar ainda no time do Flamengo, no time passar o Cruzeiro, mas não pode vacilar, né? Não pode vacilar, porque começa a chegar na reta final e o Palmeiras precisa de cada ponto para ali no finalzinho não precisar ficar com muito esforço para conseguir vencer o Campeonato Brasileiro. Fora que o Palmeiras ainda está na Libertadores, né?
com grandes chances também de mais um título, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Então vai ser um duelo aí que vai pegar fogo. Deixa aí sua opinião, o que você achou desse jogo contra o Bahia. Se inscreve no canal, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!